Fala operadores, Operador BR na área com mais um vídeo aí para vocês. E um pequeno esclarecimento sobre esse vídeo, eu não criei esse vídeo originalmente, eu só estou fazendo o áudio em cima de um vídeo que está disponível aí na internet. O criador original desse vídeo sumiu, a conta dele parece que foi deletada, e esse vídeo eu consegui baixar de um outro canal que só está replicando a mesma informação. Mas como é uma informação muito boa, é um estudo muito específico com dados reais, eu vou estar usando esse vídeo e colocando só a minha voz em cima em português para que vocês consigam acompanhar. Se você quiser ver o vídeo original no idioma inglês, eu vou colocar o link aqui na descrição e vocês podem ver esse link aí, beleza? O Stopping Power, ou poder de parada, é um assunto interessante para quem é do mundo do tiro, defesa pessoal e principalmente para quem é um sobrevivencialista ou prepper. O debate de qual é o melhor calibre mais eficaz é levantado no mundo inteiro, criando diversas opiniões e discussões por décadas. Portanto, é difícil distinguir o que é fato e o que é mito. Para chegar próximo da verdade, seria necessário estudar centenas de casos reais de tiroteios. O Greg Elfreds, policial e instrutor-mestre, fez exatamente isso. Ele conversou com participantes de tiroteios, leu relatórios policiais, esteve presente em autópsias e fez uma intensa pesquisa para chegar ao objetivo desse estudo. Todos os dados deste estudo vieram de tiroteios de policiais com bandidos e de missões militares. Durante 10 anos, ele juntou dados de mais de 1.700 tiroteios e chegou a uma base sólida dos dados aqui apresentados, que responde muitas perguntas sobre Stopping Power, ou poder de parada em português. Neste gráfico, você pode ver o número de incidentes estudados divididos entre a quantidade de casos para cada calibre. Para alguns calibres, como 44 Magnum e 32 ACP, os números são muito baixos para uma conclusão assertiva, por isso estão em cinza. Os dados do calibre 22 combinam o 22 Short, 22 Long e 22 Long Rifle. Primeiro, vamos olhar a taxa de mortalidade por calibres de armas curtas. Aqui, o estudo foi focado apenas em casos onde o projétil atingiu a cabeça ou tronco. Um rápido comentário sobre esses números. Estatisticamente, uma diferença de 5% ou menos não é muito significante, pois alguns outros fatores podem contribuir para pontos para cima ou para baixo. Por exemplo, mais da metade das munições de 9mm são ogivais, por isso o Greg acredita que se todas fossem ponta oca, os números da 9mm seriam um pouco maiores. Você pode reparar que quando o objetivo é gerar mortes, o tamanho do projétil não faz diferença alguma. Existe mais ao Stopping Power do que matar. Se o seu tiro pode parar imediatamente a ação do seu agressor, isso já é bom. O Greg chama isso de incapacitação. Ele definiu desta forma: se o agressor está atacando ou atirando em você, o seu tiro deve ser capaz de cessar imediatamente a agressão sem mais nenhum golpe ou disparo. Se o agressor está correndo em sua direção, este tiro deve fazer com que ele vá ao chão em até 1,5 metros. Estes são os números de incapacitação com um único tiro, quando o projétil atinge a cabeça ou o tronco. Aqui também, o tamanho do projétil não faz muita diferença. O Greg acredita que alguns dos dados dos calibres à esquerda podem ser menos precisos, porque ele acredita que os agressores foram incapacitados com apenas um tiro, mas como estas armas atiram muito rápido, na maioria dos casos o autor dos disparos não esperou para ver se o agressor caiu com o primeiro tiro, simplesmente continuou mandando azeitonas, o que dificulta um pouco a análise desses dados. Isso traz uma pergunta interessante: por que 56% dos agressores foram parados com um tiro, sendo que as fatalidades estão em 28%? Não seria necessário atingir um órgão vital para parar alguém? Este gráfico mostra a porcentagem de incapacitações com um tiro que acerta em qualquer lugar do corpo. O Greg chama estes casos de paradas psicológicas, ou seja, quando o verme se dá conta que foi atingido e se joga no chão. Ai, tomei um tiro, socorro! Em média, 36% dos agressores desistem por paradas psicológicas. Precisamos olhar para mais uma estatística: a taxa de falha dos calibres. Isto é a porcentagem de casos onde os calibres falharam em cessar as agressões, independente da quantidade de disparos. Neste gráfico, quanto mais baixo o número, melhor. Finalmente, um padrão aparece. Os calibres menores à direita falharam quase 2 vezes mais do que os outros calibres. O que é muito interessante é que a diferença de pontos entre os calibres da esquerda é muito baixa, e muitos com a mesma porcentagem. Novamente falando de estatística, essa diferença é irrelevante.
Isso significa que nenhum destes calibres é eficaz quando se trata de agressores malucos, drogados e alucinados, pois devido a fatores químicos e psicológicos, independente do calibre e a quantidade de disparos, 14% deles não vão parar, vão continuar a agressão, suportando a dor e as lesões. Agora vamos olhar a média de armas curtas como um grupo. Somente em 4 ocasiões, os tiros de arma curta foram fatais. Cerca de metade das vezes houve incapacitação com um tiro na cabeça ou tronco, e em 1/3 das vezes foi capaz de incapacitar os agressores com um tiro em qualquer parte do corpo. Em 5 ocorrências, houve falha de parar a agressão completamente. Vamos ver como isso fica ao lado dos rifles e espingardas. Mesmo com projéteis de menor tamanho do que as armas curtas, são cerca de 40% mais eficazes em matar, sendo assim, 2 em 3 casos resultam em morte do agressor. Os dados de rifle combinam os calibres mais comuns de rifles, como 5.56, 7.62 e 3.08. Os rifles têm a maior taxa de sucesso devido à energia que geram na boca do cano. Quando falamos de incapacitações com um tiro na cabeça ou tronco, a espingarda é a grande rainha. Cada bago atirado não tem uma energia muito considerável, mas a grande diferença é que são múltiplos bagos atingindo de uma só vez. Com tiros em qualquer parte do corpo, rifles e espingardas são 22% melhores do que as armas curtas. Este gráfico mostra a quantidade média de tiros necessários para incapacitar para cada tipo de arma. A média está abaixo de 2 tiros. Agora, isso é muita informação, mas o que tudo isso significa? Significa que podemos desmentir alguns mitos sobre o assunto com dados da vida real. É muito comum ouvir que o 22 é a melhor opção de sobrevivência em caso de uma evasão. Aqui está o número de letalidade do calibre 22 comparado com os rifles e espingardas. Se você já escolheu uma arma longa, com pouca portabilidade e velabilidade, por que diabos você usaria um 22, sendo que ele tem a metade da letalidade das outras armas longas? O maior problema do 22 é a sua alta taxa em falha de incapacitar. Lembre-se, neste gráfico, os menores números são melhores. O 22, nesse caso, não é simplesmente uma escolha ruim, mas é uma escolha ruim de longe. 34% significa que 1 a cada 3 agressores não é incapacitado. Isto é uma péssima porcentagem quando a sua vida está em jogo. Próximo, a crença comum de que quanto maior o projétil, maior é o seu stopping power. Aqui o gráfico mostra que o bom e velho 45 não é nada mais que mediano quando se trata de taxa de letalidade e a falha de incapacitar, e ainda fica um pouco atrás da média de todos os outros calibres de arma curta com tiros na cabeça ou tronco. Por outro lado, é muito comum os atiradores falarem que o 380 é muito pequeno, anêmico, para ser um calibre eficaz para a defesa. Aqui o gráfico mostra que o 380 tem porcentagem maior do que a média dos calibres de arma curta para letalidade e incapacitação com tiros na cabeça ou tronco. A diferença na taxa de falha é estatisticamente insignificante. Então vamos à pergunta de ouro. Qual calibre então devo usar? Primeiro, fique longe dos calibres mata-pardal, pois sua taxa de falha é muito alta. Depois disso, não há diferença quanto aos outros calibres aqui representados. Suas taxas estão muito próximas para o primeiro tiro, então tenha confiança em usar o calibre que você opera melhor, onde você tenha maior precisão, usando o tipo de arma que você mais gosta e é melhor usando. Ou seja, dentro das opções aqui mostradas, o melhor calibre é aquele que acerta o seu alvo. Mas se por acaso você quiser utilizar esse estudo para escolher a sua arma, o revólver 357 Magnum oferece os melhores números entre letalidade e incapacitação com tiros na cabeça ou tronco, mas comparada com as armas longas, esta e as outras armas curtas são como um chihuahua num canil cheio de pitbulls. Talvez até exista uma arma curta que possa ser significativamente melhor. Esse aqui vocês já conhecem, o Taurus Judge. Muitos atiradores dizem que o calibre 410 é algo que não é tão bom quanto parece, mas esta arma faz algo categoricamente diferente das outras armas curtas, pois disparam múltiplos bagos em cada tiro, como uma espingarda, mas esta arma não é muito comum, então não entrou para o estudo do Greg. Mas conseguimos comparar esses dados com os dados de espingarda e formar algumas conclusões razoáveis. Um típico calibre 12, pelo menos nos Estados Unidos, tem 9 bagos. O calibre 410 atira 5 bagos. Supondo que o calibre 410 seja meio termo entre as pistolas e espingardas, mesmo assim este calibre ainda teria uma significativa vantagem entre os calibres de armas curtas. Mas isso é só conjuntura sem dados.
Eu, na verdade, não concordo muito com essa parte do vídeo original, mas eu estou mostrando aqui porque está no vídeo. Se isso fosse verdade, os gráficos seriam como está mostrado aqui. Finalmente, aqui é o dado mais interessante de todos, é a taxa de incapacitação bem-sucedida com armas curtas e longas. O que é chocante é a pouca diferença entre as armas curtas e as armas longas mostradas no gráfico. 5% de diferença nas armas curtas para espingardas e apenas 2% de diferença entre armas curtas e rifles, que é quase nenhuma diferença. Todos os tipos de arma do gráfico tiveram sucesso e falhas quase na mesma proporção. Alguns resolveram em 1 ou 2 tiros ao invés de 3. Para os preppers pensando em fugir a pé, isso representa uma pergunta importante. Sendo que as armas longas são mais pesadas, menos portáteis e sem velabilidade, não seria melhor deixar as armas longas para trás e levar consigo apenas armas curtas? Será que existem cenários de defesa onde apenas as armas longas podem resolver? Depois do furacão Katrina, policiais corruptos usando coletes balísticos assassinaram civis inocentes. Não são só policiais corruptos que podem ser uma ameaça. Coletes balísticos nível 3A é um equipamento que qualquer prepper inteligente deve ter. O motivo? Esses coletes são capazes de parar todas as armas curtas e espingardas no relatório do Greg, pois nenhum dos calibres tem energia para penetrar a proteção. Calibres de rifle, como 5.56, penetram facilmente estes coletes, devido à energia gerada na boca do cano. Então, se quiser estar preparado para lidar com este tipo de defesa do seu agressor, essa seria sua única escolha, e carregar um rifle, a não ser que encontre uma arma curta com energia suficiente para penetrar o colete, como o 454 Caçul. Então é isso, operadores, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você curtiu, dá um joinha, se inscreva no canal, comenta aí o que vocês acharam. Como eu disse, foi um vídeo que eu peguei já pronto e só coloquei o áudio em cima, mas mesmo assim deu trabalho, tá? Então se você puder dar essa força aí, eu agradeço bastante. Como eu fiz um comentário rápido, tá, pessoal? A única coisa que eu não concordo muito é a conjuntura que ele fez sobre o Taurus Judge, né? Ele colocou alguns dados ali, fazendo algumas presunções que eu acho que meio que tá fora. Mas tirando isso, é um conteúdo muito bacana, espero que vocês tenham curtido. E é isso aí, galera. Operador BR out. Valeu, falou!